Bom, gente, então, dando continuidade, né? Porque na aula passada vocês viram que eu trabalhei com o módulo e agora a gente vai trabalhar com o livro de interpretação de textos. O livro de vocês de interpretação, gente, também é dividido por módulos, vocês perceberam? Aí a gente já trabalhou o módulo 3, que foi a terceira unidade, e a gente vai iniciar o módulo 4. No módulo 4 também são 3 capítulos, não é? E nesse módulo 4, que a gente já está aí no final do semestre, ele vai trabalhar com a questão dos vestibulares e o próprio Enem, já para dar esse norte para vocês, para dar um alicerce, né, em termos de amadurecimento. Na página 224, nós vamos trabalhar com as interpretações de questões dissertativas, tá certo? Abram aí nas 224 e vamos trabalhar com... Observem que aí, gente, ele vai fazer uma análise, repare só que interessante esse capítulo, ele vai analisar as questões que aparecem nos vestibulares. Se vocês observarem cada questão, sempre tem a universidade, o local de onde é essa universidade e o ano que foi elaborada aquela questão. É importante que vocês não peguem questões muito antigas, tá? Professora, mas eu posso pegar assim questões a partir de que ano? Normalmente de 5 anos para frente, certo? É 2015, 16 e assim vai, até 2020. Por quê? Porque normalmente nas universidades, o grupo de professores que elaboram as questões mudam muito de perspectiva, tá bom? Então, o ideal é que a gente trabalhe com questões mais recentes. Se aparecerem questões mais antigas, é porque ali elas estão centradas nas questões exclusivamente gramaticais. Então, não muda muito, tá certo? Quando é mais questões de texto, de análise textual, normalmente traz questões com um período de tempo mais atual, tá certo? Aí eu coloquei ali os verbos de comando, na verdade são os verbos que a gente vai analisar. Tem um verbo que aparece muito na prova do Enem, que é o verbo inferir. Não sei se vocês já viu esse termo, aparece muito em concurso também, né? Aparece em vestibular, aparece em concurso. Então, ele tem o enunciado, que é aquela parte, né, da questão que é o comando que vai dizer para você o que você vai fazer, né? Se você vai inferir, se você vai comentar, se você vai detalhar, se você vai descrever. A gente vai ver durante as as questões, né, do livro. Mas esse verbo daqui é um dos verbos que mais aparece. Ele aparece assim, ó, gente. Infere-se seria, na verdade, o conclui-se. Só que é um conclui-se mais formal, né? Então, quando a gente lê o texto e ele pede infere-se, né, elabore uma inferência, infere-se, é porque ele quer que você diga o que você compreendeu do corpo do texto. Aí eu coloquei ali os verbos de comando, né, uma análise interna do fragmento, atendo-se, né, observando-se aos níveis linguísticos e semânticos. Cuidado com esse nível linguístico e semântico, aí tem a questão também da análise da própria gramática e do sentido. Eu botei ali o sentido, isso é do próprio livro de vocês, viu, gente? Do sentido denotativo, que é o sentido real, e o sentido conotativo aqui, ó, que é o sentido figurativo, tá? Aí a análise da obra e se eu chega já naquela parte ali, foi porque eu fui lendo o capítulo de vocês, aí eu retirei e botei ali logo para não esquecer, que eu achei muito interessante quando ele vai trabalhar a questão dessa análise da obra, que aí, gente, não tem jeito, vocês precisam de atenção nas aulas de literatura, tá? Bom, aí na página 224, ele coloca aí, leia o é certo. Gente, toda vez que aparecerem termos muito formais nas questões, né? Eu estou falando alto agora, né? Então, termos muito formais, a gente precisa saber o significado. Olha, apareceu esse termo aí, é certo, e eu vejo muito, viu? Eu vejo muito esse termozinho aqui. Então, eu preciso saber o significado, certo? Então, ele colocou aí, leia o é certo, aí a primeira coisa que o aluno vai dizer, vige, professora, o que é isso?
O que significa? É claro que quando a gente pegar o texto, a gente consegue dar uma ideia, né? Porque se ler o é certo e a gente pega e vê um pedaço do... Deixa eu pegar aqui o texto, né? A gente vê um pedaço do texto, provavelmente ele está dizendo que isso aqui é o mesmo que fragmento, gente. Será que é isso que ele quer dizer? Leia o fragmento. Ao invés de usar fragmento, ele colocou o é certo. Então, aí ele bota abaixo, adaptado do ensaio, para que servem as humanidades, né? Sempre é importante uma coisa, já que a gente está fazendo análise de interpretações de questões dissertativas, né, questões de escrever, vocês perceberam que ele botou aí interpretações de questões dissertativas, que na verdade é justamente para conduzir, para levar vocês a pensar de diversos aspectos, né? Aí ele coloca, eu não vou ler esse textinho, porque vocês vão ler, né, esse fragmento, esse é certo, né, esse fragmento, e a gente vai trabalhar com ele durante o plantão. Só quero que vocês entendam o que a gente vai fazer, certo? Aí ele colocou assim, expectativa da banca. Gente, expectativa da banca, não sei se aparece ali. É justamente, eu coloquei ali como estratégia, mas a gente vai entender exatamente quando ele coloca expectativa, porque a gente sempre, né, quando a gente vai elaborar, né, as questões, por exemplo, eu elaborei agora recente a prova online de vocês, não foi isso no Google Forms, a prova de redação. Aí eu coloquei uma charge, não foi isso, sobre violência escolar. Aí alguns alunos, eu criei uma expectativa, né? Pedi, elabore um texto, uma introdução de um texto dissertativo, argumentativo, a partir da temática abaixo. Então, é uma expectativa, espera-se, o que é expectativa? Você esperar que algo aconteça. Isso é criar expectativa, é você esperar que algo aconteça. Então, eu criei uma expectativa a partir do enunciado, do comando, né? A partir da temática, elabore. Então, eu citei o que? Usei o comando elaborar. Para você elaborar, né, aquela introdução, você precisou de quê? O que eu precisei, professor? Primeiro, você precisa inferir, você precisa concluir, né, e entender o que tinha na charge. Certo? E é o que esse capítulo vai trabalhar conosco. Observe que ele diz bem assim, na página 225, a expectativa da banca para a questão fundamenta-se uma análise interna do fragmento. O que ele quer dizer com isso, professora? Olha, gente, para que eu entenda o que a banca realmente quer, na letra A ele diz assim, as expressões agregar valor e cultivo de valores, a gente tem uma noção desses termos, mas a gente só consegue entendê-los se a gente ler o é certo, né? O fragmento. Embora aparentemente próximas pelo uso da mesma palavra, pronto. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, a gente tem uma ideia dos termos, mas eu preciso que você leia para entendê-lo. Então, você tem que voltar ao texto. Produzem efeitos de sentido distintos. Ele já deu o caminho, ele disse que eles são diferentes. Agregar valor e cultivar valor, ele está dizendo para mim que é diferente. A própria questão já disse que é diferente, né? Então, observe que muitas das vezes, e a gente vai treinar isso durante o plantão, muitas das vezes a gente já encontra a resposta na pergunta. Se você olha os termos, aí você pensa, não, aqui são parecidos. Não são não, porque a questão está dizendo que são distintos, são diferentes. Você vai procurar no texto. Na letra B diz assim, na última oração do texto são utilizados dois elementos. Aí vem a parte linguística. Cadê a parte linguística aqui que eu coloquei? Olha aqui, olha. Nesse nível linguístico é a análise dos próprios termos gramaticais. Quando ele diz assim, na última oração do texto são utilizados dois elementos coesivos, eles e a qual. Aí eu digo o seguinte, quando a gente lê lá embaixo, por isso merecem, primeiro eu quero saber quem merece aqui, né? A gente não consegue entender se não voltar o texto para saber, por isso merecem o apoio firme das autoridades universitárias e da sociedade, que eles estudam, eles quem?
É isso que a questão está perguntando. E eu só consigo entender se eu voltar para o texto, né? Eu não vou ler todo, mas a gente já inicia assim: as humanidades servem para pensar a finalidade e a qualidade da existência humana, para além do simples alongamento de sua duração do bem-estar. E lá embaixo ele diz: por isso merecem. Quem merece? Tá vendo que se eu só ler, não tem gente que só lê o início e o final, né? Eu não consigo aí saber de quem ou do que eles estão falando. É isso que a questão quer, a expectativa da banca é que o aluno, primeiramente, retorne ao fragmento, né? Retorne ao texto. Aí tem a ponte, diga, né? Apontar, né? A ponte é que se refere respectivamente. Eles gostam muito desse termo, respectivamente, ó. Eles gostam dessa palavrinha aqui, ó, respectivamente. Então, se aparecer, gente, esse termo respectivamente, é porque você tem que analisar na ordem que aparecer. Por exemplo, eu tenho casa, carro. Aí eu tenho substantivo feminino, substantivo masculino, respectivamente. Vamos ver se é respectivamente feminino e masculino. Tem que ser na mesma ordem. Aqui é feminino a casa e aqui é masculino o carro. Respectivamente são mesmo. O substantivo é feminino e o masculino. Certo? Então vamos lá para a página agora 226. Na página 126, ele vai trabalhar justamente com o termo, eu gostei muito desse termo que ele usou, confronte, né? O que seria confrontar, professora? Confrontar é o colocar cara a cara, né? É o cara a cara, é você fazer, na verdade, dar um parâmetro, né, da situação. Então, quando você confronta, você coloca ali frente a frente, você precisa de duas situações no mínimo. Para isso, eu preciso retornar. Deixa eu voltar aqui, porque eu pulei, não foi? Foi colocado assim: lê o fragmento do conto Colheita, de Nélida Pinon. A seguir, aí tem, né? Tem um fragmento. Aí depois vem o comando da questão. Confronte a vida do casal associada ao paraíso com... Observe que ele mesmo diz para você o que é que você vai fazer. Você vai colocar a vida do casal com o quê? Com a eliminação do retrato do marido, correlacionando, ou seja, juntando as duas relações, né, a tais imagens com as atitudes das personagens. Gente, no mínimo a gente precisa de uma tabela, colocando aqui a situação e colocando aqui a outra situação, para confrontar, colocar cara a cara. Certo? Frente a frente, isso é confrontar. Eu só consigo entender dessa forma porque eu justamente vou aqui, ó, no comando da questão. Então, é ela que vai me dizer. Às vezes a gente diz bem assim, não sei se vocês já disseram, porque eu já disse. O que é que essa questão quer, hein? É o comando, não sei nem por onde começar. Eu já disse isso várias vezes, né? Respondendo questões, aí eu olho, vige, o que é que quer? Eu não sei. Vou começar por onde? É justamente nos verbos de comando. Claro que às vezes está mal escrito, né? Mal elaborado. Não é o caso, né? Porque eu estou vendo aqui que eles pegaram bancas bancas fortes, né? Vestibulares fortes, né? Uma UFBA, por exemplo. Tem a Unicamp aqui, tem a Unicamp. Aí tem aqui, ó, no Paraná. Então, assim, eles foram pegando bancas vestibulares, né, de ponta, para dizer, olha, a partir daí não se surpreenda, né, do que for solicitado para vocês. Aí aparece, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Bom, aí ele vem com a expectativa da banca, justamente, deixa eu lembrar aqui, viu? Sim, aqui de 2011, sabe qual é a página, gente? Na página 227. Aí ele coloca, essa foi boazinha, né? Porque ele colocou aqui os termos, né? Muito bem, colocou aqui multifário, na verdade, crasso. Crasso a gente já ouve, né? É uma palavra mais comum. Os apóstrofes. Mas, enfim. Aí vamos ver o que é que tem no comando da questão. A partir da realidade linguística explicitada, poxa,
Maldade, né? O aluno tem que entender, o candidato tem que entender o que seria essa realidade linguística. Será que ele está falando, gente, quando ele fala em realidade linguística, ele está se referindo à variação da língua, que a gente já estudou isso, não foi? Lá na primeira unidade. Deixa eu continuar aqui. Explicitada por Macunaíma no texto Carta para Icamiabas. Comente o ponto de vista dessa personagem sobre a língua, olhe lá, que é esse o caminho mesmo, sobre a língua no Brasil. Na verdade, no próprio texto tem, né, tem a resposta. Bom, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai, durante o plantão, continuar fazendo essas análises, as análises dos enunciados dos vestibulares, tá certo? Eu vou colocar, no livro de vocês tem outros exemplos, que se vocês passarem a folha, vocês vão perceber, e eu vou trazer, não, eu tenho uma imagem aqui, rapidinho, aqui, ó, sabe onde é que tem? Que ele, na verdade, vai resumir as principais informações, né? 230, rapidinho, ó. Como estratégia de resolução das questões, pode-se estabelecer um protocolo de interpretação. Ele vai dar dicas, né? É o passo indicado. Olha, circular, isso eu faço, eu gosto muito de fazer isso, quando eu estou respondendo questões, eu circulo. Eu gosto muito de circular, sabe quais termos? No finalzinho da questão, ele coloca assim: assinale a alternativa correta, assinale a alternativa incorreta, errada. Aí eu circulo bem grandão ali, bem forte. Aí ele diz pra gente, circule o verbo de comando. Normalmente ele está no início. Destacar o complemento verbal a partir do verbo de comando, o que ele quer de fato, né? Aí aponte as diferenças, confronte as realidades. Então, confrontar o quê? As realidades. Apontar o quê? As diferenças, é o complemento verbal. Aí, identificar o estágio, ou seja, exatamente, quando ele diz apontar as diferenças, para quê? Aponta as diferenças para destacar as realidades socioculturais. Então, você vai lá e coloca, além de apontar as realidades socioculturais. Aí tem identificar o estágio, né, que já coloquei, e organizar os elementos, né? Depois que você faz esse, você aponta, você destaca, você vai descrever exatamente o que ele quer, tá bom, gente? Bom, se eu não me engano agora no próximo slide eu coloquei isso, para vocês fazerem a atividade no próprio livro de vocês. Deixa eu só confirmar que eu estou aqui com o livro. Isso, da 238 a 242. E durante o plantão eu vou colocar outros verbos de comando para a gente ver as diferenças aí nos vestibulares, viu, gente? Até a próxima. Pronto.